Eleições 2020 na New Black Montenegro. Aqui na New Black Montenegro, entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal, todas as quartas e sextas-feiras, a partir das 13h30, aqui na New Black. Conheça as propostas dos candidatos. Mande também suas perguntas nos recados no nosso site ou pelo WhatsApp 51999 357377 51999 357377. A apresentação é com Rogério Santos, aqui na New Black Montenegro, eleições 2020. Boa tarde, estamos chegando, 13 horas e 53 minutos, estamos na New Black Montenegro, e estamos na nossa campanha eleitoral. Na verdade, estamos aí fazendo eleições 2020, entrevistando todos os pré-candidatos à Prefeitura Municipal. Já passou por aqui o Gustavo Zanata, né, pré-candidato também, que já deu a sua entrevista, né, passou aqui. Márcio Menezes também esteve presente no nosso programa, e hoje estamos aí com a presença do Ricardo Agádio, que está concorrendo também, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Montenegro. Então a gente vai deixar 2 minutos para ele aí se apresentar, falar um pouquinho, e depois a gente vai passar para as perguntas, falar um pouco das propostas do partido, né? Proposta para essa eleição 2020. Agora são 13 horas e 53 minutos. Boa tarde então a todos que estão com a gente. Depois a gente passa para vocês os números do pessoal, né? E quero agradecer também o programa que começou antes aí, o Papo Ubuntu com o Gil Neves, está com uma ótima audiência. Ontem deu mais de 1000 pessoas, hoje na reprise 600 e poucas pessoas. Então, parabéns, Gil, parabéns aí para todos nós, né? Então, um grande abraço também. Mas voltando, agora estamos então nas eleições 2020. A apresentação é da equipe New Black Montenegro, junto com o jornalista Rogério Santos. Hoje ele não pôde estar presente, que está resolvendo algumas coisas referentes à CUFA, né? A CUFA Montenegro. Então hoje ele não pôde estar presente, mas está aqui para estar conversando com o pré-candidato Ricardo Agádio, vai estar falando um pouco com a gente. Boa tarde, Ricardo. Bom, boa tarde, comunidade montenegrina e arredores, né? Hoje a rádio ela é mundial, né? É mundial. A internet, a rede vai longe. Mas, enfim, uma boa tarde, uma saudação especial àqueles que nos ouvem. Em especial aqui o meu amigo MC Pedrão, né? Já conhecido de mais longa data. Eu sou o professor Ricardo, então pré-candidato a prefeito da cidade de Montenegro, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Nós optamos por fazer, então, a gente chama de uma chapa pura, né? A minha candidata a vice é uma companheira nossa, foi técnico em enfermagem no Hospital Montenegro, então tem um histórico de luta na saúde. E eu sou, então, de profissão professor, formado na Unicinos, e nós juntamos, então, nesse pleito, a educação e saúde. Essas são duas pautas importantes para a cidade. Nasci no interior de Montenegro, né, em 1969, já vai longos 54 anos. Né. Lembro que, né, a época, né, para poder estudar, eu vim para Montenegro, e aí eu comecei a me tornar um cidadão mais urbano. Né. Eu morava inicialmente com a minha avó. Minha avó morava lá no bairro Rui Barbosa. Então eu subi ao longo ali do AJ Renner, estava aí, era o ano de 77, eu estava na 5ª série, né? Depois a avó faleceu e eu acabei ficando em Montenegro, morei em pensão, né? Estudava de noite, trabalhava de dia, trabalhei numa empresa que não existe mais hoje, que é a Comercial Montenegro, né? Vendíamos produtos agropecuários. Depois trabalhei no Banco Meridional também, e aí comecei faculdade, né? Trabalhava de dia, estudava de noite, me formei no curso de História e comecei também, ao mesmo tempo, a atuar junto aos movimentos sociais, né? Iniciamos lá na comunidade ali do bairro Ferroviário, né? Então era um movimento ligado ali à Capelania do Espírito Santo, então se fazia ali a parte de festa junina, era bem velhos tempos aqueles. E depois, na sequência, vimos que era importante também se preocupar com a qualidade de vida e buscar melhorias para as pessoas. Então, da participação surge essa consciência, né, que também está muito atrelada ao meu curso, minha formação de História, que a história é feita por pessoas
e nós somos sujeitos da história, então a gente precisa efetivamente contribuir e não pode ficar alheio. Então nesta caminhada, né, eu comecei então a atuar em movimento comunitário, depois veio a filiação ao Partido dos Trabalhadores em 98, né, e desde lá a gente tem oferecido o nome para que a comunidade tenha opções também, né, em quem votar. Eu fui vereador do ano 2005 a 2008 aqui nessa cidade. Nos anos posteriores a gente sempre esteve na suplência e porventura também alguns períodos assumindo na Câmara de Vereadores. Deixei lá várias iniciativas, a mais, acho que a mais conhecida é o projeto da Câmara Mirim, justamente voltado às crianças, para que elas pudessem então também compreender como é que se dá este processo de definição de prioridades, como é que as pessoas podem interagir com o poder público, né? Passei um tempo também circulando aí na região do Vale do Caí, porque fui coordenador regional de participação, então a gente teve uma boa oportunidade de conhecer os processos do Estado, várias secretarias, né, e também ver como é que Montenegro é importante na região, como é que ela se articula para conseguir buscar aí as melhorias. Foi a época em que a gente conseguiu efetivamente aí no governo Tarso Genro as reformas das escolas, a reabertura aí da UTI do Hospital Montenegro, né, e damos encaminhamento a várias questões que estavam trancadas aí na região do Vale do Caí. E hoje, então, atualmente eu sou professor então da rede estadual, eu sou professor ali na escola AJ Renner e também tenho algumas horas que complementam aí o meu rendimento. Eu sou professor da rede municipal do município de Harmonia, inclusive vim de lá agora há pouco, né? Tá certo, então super boa tarde, uma breve apresentação do nosso pré-candidato à Prefeitura Municipal, Ricardo Agadi, né? A gente começou um pouquinho atrasado o programa, né? A gente vai com um intervalinho rapidinho agora, a gente tem o nosso compromisso com os nossos apoiadores, né? Então a gente vai para um rápido intervalo aí e depois a gente volta então para conversar um pouco com o pré-candidato Ricardo, que vai estar falando aí das propostas e do partido, né? Enfim, para Montenegro. Tá certo? Então fica aí com a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, são 13 horas e 59 minutos. Boa tarde. Eleições 2020 na New Black Montenegro. Aqui na New Black Montenegro, entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal, todas as quartas e sextas-feiras a partir das 13h30, aqui na New Black. Conheça as propostas dos candidatos. Mande também suas perguntas nos recados no nosso site ou pelo WhatsApp 51999 357377 51999 357377. A apresentação é com Rogério Santos, aqui na New Black Montenegro, eleições 2020. Pela pandemia, né? Então, boa tarde aí. O microfone estava desligado. É isso aí, então. Então, estamos de volta aqui com a nossa programação. 14 horas e 4 minutos. Super boa tarde, então, para todo mundo que está com a gente aqui na New Black Montenegro. Essas são as eleições 2020. Estamos aqui hoje entrevistando o pré-candidato à Prefeitura Municipal, Ricardo Agadi, né, que vai estar falando um pouco sobre os projetos do partido para a cidade de Montenegro. Então, já vou abrir já com a pergunta, tá? Senhor Ricardo, a proposta, quem está perguntando é Luiz Carlos aqui do bairro São Paulo. Quais as propostas para gerar emprego no município, né? E como o senhor está vendo essa questão de empregos aqui? Ok, estava retomando então, né? A grande problemática, né, que se avizinha aqui para o próximo ano é justamente essa questão da economia, que em função da pandemia ela vai sentir muito. Então a questão da geração de empregos ela é um item importante da pauta. Nós temos uma linha de trabalho dentro dos partidos trabalhadores de que é importante incentivar, né, mas não incentivar algumas poucas grandes empresas, mas sim usar os recursos do município, toda a capacidade que se tem para gerar emprego e renda. Não necessariamente precisa ser carteira assinada, né? A pessoa quer renda, ela não quer um emprego, né? Ela precisa de uma renda. Então dar oportunidade para
vamos dizer assim, pulverizar os incentivos dos investimentos, né? Assim como também o município precisa dotar infraestrutura para permitir que os empreendedores possam aí se instalar, possam criar aí oportunidades de emprego, né? A gente tem visto assim muitas possibilidades em Montenegro. Por exemplo, né, os catadores, por exemplo. Bom, os catadores eles são trabalhadores que não têm nenhum incentivo, nenhuma forma de organização. Então achamos que um incentivo à economia solidária, um incentivo à formação de associações, o poder público pode contribuir muito com isto, e essas pessoas conseguirão então gerar renda através do seu trabalho, né? Assim também a gente sabe que o município ele precisa também ter a sua infraestrutura adequada, né? A gente tem aí problemas às vezes com internet, a gente tem problemas aí de circulação, de toda a ordem, que também não motivam a que se atraia investimentos. Então a gente precisa pensar nisso também. E sabemos muito bem que os potenciais que temos aqui para aproveitar na geração de empregos, eles estão esquecidos um pouco, né? A questão do turismo, por exemplo, né? A gente tem um polo aqui que daria para fazer um grande investimento na geração de emprego e renda na área do turismo, na área da cultura. Nós somos a cidade das artes, né? Então os artistas, né? Nós podemos multiplicar aí essas oportunidades para este pessoal trabalhar, para mostrar o seu serviço e tá gerando riqueza. E somos, claro, evidentemente um polo aqui de serviços. Quantas pessoas vêm para Montenegro? Então a gente pode usar isto para alavancar aqui a nossa economia, gerar renda, gerar emprego, gerar serviço para a nossa população. Tá certo. Até falando em questão, o senhor falou agora a respeito da parte cultural, né? Tem até pergunta aqui, que é da Jacira Santos, ela é do bairro Industrial, né? Ela quer saber dos projetos na área da saúde e também na área da cultura, né? Tá fazendo quais as propostas que o senhor teria nesses dois temas, né? E aí também coloca aqui, né? Quais os projetos para a área cultural nas periferias de Montenegro? O que o senhor poderia passar para a gente, né? E apoiar as culturas populares, né? Como o senhor falou também, até para os informais, né? Enfim, artesanato, enfim, também pode ser uma forma de renda, os próprios movimentos sociais, como o hip hop, enfim. Então eu queria saber também a respeito disso aí. O senhor falasse um pouco da saúde e também na área da cultura, quais as propostas, né, o que poderia ser feito também nesse sentido. A gente está... Acho que é importante dizer isso para a população, né? Nós vamos trabalhar muito na linha do diálogo e da transparência, né? Então, para ser bem transparente, né, com a comunidade, neste momento também, nós temos experiências que o nosso partido, enfim, protagonizou em outras cidades, né, em outros espaços, muito bem sucedidas, né? O governo do estado tem uma experiência nessas áreas aí, né? E nós vamos buscar as melhores propostas que temos, né? Nós estamos construindo o nosso programa de governo, porque eu estava dizendo para o Pedrão agora, a pessoa indicada para ocupar esse espaço, né, ela não pôde assumir esse protagonismo, então eu acabei há 10 dias atrás sendo chamado, né, para ser pré-candidato a prefeito. Mas digo assim, em linhas gerais, né, nós estamos trabalhando algumas questões que nós vamos complementando durante a campanha. Mas para não deixar ali o nosso ouvinte sem resposta, né, Montenegro tem na área da saúde uma grande deficiência, que é a atenção básica. Nós concentramos a nossa energia toda da comunidade em função do Hospital Montenegro. E o Hospital Montenegro hoje está em condições de atender, está bem, né, está bem, digamos assim, bem coordenado, né? Ele pode ampliar mais, né? Mas a nossa grande carência é com a atenção básica, né? Os bairros precisam ter postos de saúde equipados, nós precisamos aumentar a cobertura dos agentes comunitários de saúde, e isso é fundamental, porque se você tem a atenção básica e os postos de saúde a pleno funcionamento, dificilmente ou muito pouco vai precisar o cidadão ir para uma média complexidade, que é a casa do Hospital Montenegro. Então nós vemos aí que temos que fazer um foco na atenção básica. E é claro, tudo aquilo que engloba a saúde.
né? Por exemplo, a farmácia popular que tinha lá para um programa federal, ela não tem mais. Ela tinha um medicamento com 90% de desconto, né? Hoje não tem. Eu acho que o município pode, com inteligência, criar um programa semelhante, inclusive aquela farmácia onde você leva o medicamento que tu não usou, a pessoa não sobrou, leva para lá. Tem que usar essa criatividade para dar conta disso. E na questão das artes, a gente tinha já uma discussão, enquanto vereador também, por exemplo, o carnaval, os festivais, eles não podem ser momentos estáticos, né? O carnaval, ele gira com... É um dia que tem um desfile, né? É o que a gente enxerga. Bom, mas esse dia, ele é preparado, então ele pode estar... Pode gerar emprego e renda durante o ano inteiro. A escola de samba é uma entidade que integra a comunidade, né? Nós somos a cidade das artes, a música, a percussão, o instrumento, o artesanato, as oficinas de dança. Então tudo isso pode ser potencializado a partir da cultura, né? Então nós temos hoje a nossa UERGS aqui, os estudantes vêm de longe, eles não ficam aqui porque eles não têm o acolhimento. Nós temos que também fazer essa relação e fazer com que esses potenciais que temos nos tragam riqueza para Montenegro. Tá certo. Falar um pouco de mobilidade urbana, né? Como o senhor acha que pode melhorar, né? Melhorar a questão de transporte dentro do município, né? Que hoje a gente temos só a Vinza, né? Uhum. E não que o pessoal coloca, não que queiram que tirem a Vinza, mas que possa ter outras possibilidades. Tem alguma ideia de repente fazer alguma parceria com outra empresa, ou de que forma que pode melhorar a questão da mobilidade urbana, que a gente sabe das dificuldades hoje para se pegar um ônibus, né? Às vezes fica 1 hora na parada aguardando o transporte, né? Então eles querem saber também a respeito dessa questão da mobilidade urbana. Que se você fica 1 hora na parada, espero que não esteja chovendo e que o sol não esteja forte, né? Porque algumas paradas não tem nem um abrigo, né? Isso já é um assunto antigo também dentro de Montenegro. Me lembro quando eu era vereador, a gente conversou com a empresa, porque a solução está justamente naquela nossa proposição, né? Quer dizer, o diálogo com a comunidade, ouvir as entidades, ouvir, enfim, as pessoas que entendem do assunto, né? Montenegro tem uma característica de que o político decide sem dar ouvidos, sem usar o bom senso de buscar apoio técnico. Então nós temos aí uma situação muito difícil na área da mobilidade, porque nós temos aí muitos anos em que foi criado, foi gestado um plano de mobilidade urbana que não é seguido e que não foi revisado. Então a questão do transporte coletivo é problemática. Nós discutimos com a aviação, dizer, por que é caro o ônibus? Por que tem tão pouco ônibus? Porque as pessoas andam um pouco de ônibus. Aí eu diria assim, eu moro aqui na Timbaúva, como é que eu vou pegar um ônibus se eu não tenho essa segurança de o ônibus estar ali no horário que eu preciso, e se para chegar até a parada de ônibus eu preciso, em dia de chuva, molhar meus pés, embarrear todo e não tenho a segurança de aguardar o ônibus no local seguro. Quer dizer, então isso é um processo que tem que ser feito com a empresa, sim, mas também com o poder público. Temos que repensar aqui as vias por onde o ônibus circula, temos que traçar rotas, nós temos que ter, vamos dizer assim, itinerários mais racionais, mais definidos. Deveríamos iniciar com um diagnóstico da mobilidade urbana de Montenegro, porque tenho certeza que fazendo o diagnóstico nós conseguimos adequar inclusive os horários de ônibus, né? A gente tem horários que o ônibus passa vazio, tem horários que o ônibus passa superlotado, né? Então isso tudo é falta de gestão. Então a gestão do transporte coletivo, mas também em mobilidade não podemos deixar também de lembrar que precisamos também cuidar da ciclovia, né? Nós não temos, as ciclovias levam de nada a lugar nenhum, né? Então isso tem que estar interligado, isso tem que dar condições para as pessoas terem a motivação de, olha, eu vou trabalhar, vou para o centro, vou de bicicleta, que eu tenho aonde deixar a bicicleta no centro, eu vou com segurança, né? A via está sinalizada, né? E também assim, a gente tem toda a questão do pedestre,
né? O pedestre também é um ente esquecido no trânsito, né? A gente vê assim, vamos asfaltar a rua, tá? E depois vai fazer a calçada. Tipo, a prioridade sempre tem que ser do pedestre, daquele veículo que não polui, né, da bicicleta. Depois o transporte coletivo tem que ter as vias prioritárias para passar, né? Tem que ter um terminal, né, onde as pessoas possam se abrigar quando vão para o centro, quando voltam, né? E aí depois sim o carro, né? Então a mobilidade urbana precisa contemplar tudo isso, uma cidade mais limpa. Tá certo, então. Lembrando que esse programa vai ser reprisado na segunda-feira, 13h30, quem está chegando agora, né? Para lembrar. Então, segunda-feira, 13h30, vai estar a reprise do programa e também depois vai estar à disposição nas nossas plataformas, também no YouTube, no canal Rap Live. A entrevista também vai estar lá para quem quiser conferir, enfim, tá certo? Então, só para lembrar todo mundo, então, que segunda-feira tem a reprise 13h30 e depois também vai estar nas nossas redes. Depois a gente já vai estar passando para o pessoal também pelas nossas redes, tá bom? Falar um pouco de moradia popular. O que o senhor tem a dizer a respeito de moradia popular no município e quais as propostas? A moradia é um grande nó, né, para Montenegro. E nós temos aí mais da metade dos imóveis, eles não estão regularizados. Então nós temos que diagnosticar isto, temos que fazer assim um grande esforço, né, de regularização, mas não regularizar e dar uma matrícula para a pessoa, né, uma escritura. Isso não melhora a qualidade de vida de ninguém. Claro que isso facilita a pessoa um financiamento, coisa e tal, mas nós temos que estruturar as ruas, né, calçadas, enfim, tem que dotar de infraestrutura, né, essas comunidades aí que estão nessa situação. E para isso nós entendemos, estamos independente de estar nessa posição ou não, a gente tem uma representação no Conselho do Plano Diretor. Nós achamos que é urgente e já encaminhamos isso ao Ministério Público, enfim, que o Plano Diretor da nossa cidade precisa ser aplicado. A lei, né, que vem junto com o Estatuto das Cidades, que organiza o espaço da cidade. Nós temos aí muitos vazios dentro da cidade, perto de escola, perto de posto de saúde, com toda a infraestrutura na sua volta, e tem terrenos vazios, né? E aí nós vamos investir, fazer um loteamento lá no 10 quilômetros do centro da cidade. Para que isso, né? É caro, é dispendioso. Então nós temos que usar os instrumentos para que esses espaços vazios dentro da cidade possam servir para fazer habitação popular também, para que as pessoas consigam comprar a sua casa, o seu terreno a preços mais baratos e também subsidiados, né, para que a gente possa viver bem. Então a gente tem essa grande preocupação, porque não adianta a gente dizer assim, vamos fazer uma habitação popular. Sim, mas e o recurso vem da onde? O recurso vem justamente, né, da racionalização aí, né, do uso da cidade através dos instrumentos do Plano Diretor. Nós não vamos detalhar aqui, isso é uma questão muito técnica de urbanista, mas aí uma outorga onerosa, que chama do direito de construir, por exemplo, é um instrumento onde um empreendedor que tem o recurso e que vai fazer o empreendimento e que vai lucrar muito, né, o município pode lhe autorizar fazer algumas concessões, desde que ele ajude o município a construir casa popular ou fazer infraestrutura de alguma comunidade que precisa. Então isso é um instrumento usado nas cidades modernas, né, funciona muito bem, mas em Montenegro, né, porque a gente sabe que são os segmentos da sociedade que querem as benesses do poder público, mas também não querem dar contrapartida, né? Nós achamos que não é assim, isso não é diálogo, né, isso é imposição. Então a nossa briga é justamente isso, é implantar o plano diretor, fazer a sua revisão e daí tirar os instrumentos para poder fazer a regularização das casas que precisamos e construir mais habitações. Tá certo. Falando em diálogo agora, é inevitável não falar sobre isso. Como o senhor irá lidar, se eleito for, com o governo federal, né? Sabendo de todas esse diálogo que não existe, na verdade, né? Então, como que o senhor vai fazer para poder chegar no governo federal, poder buscar verbas para o município, enfim, como o senhor pretende trabalhar dessa maneira e falar um pouco também como que o senhor vê o governo de hoje, o governo federal? Bom,
São três perguntas, né? Três numa só, 3 em 1. 3 em 1. Não, a primeira assim, o governo federal para nós, ele é o governo do retrocesso, né? A gente está vendo isso na economia, né? Mesmo antes de iniciar o ciclo da pandemia, o Brasil já estava com o PIB em fase de crescimento, crescendo menos, né, do que deveria, já estava desacelerando, né? Nós vemos também, por parte de questão de direitos dos trabalhadores, na reforma trabalhista, reforma previdenciária, e a gente está vendo os recursos para a saúde diminuídos, então a gente vê que de fato uma série de conquistas que se alcançou de políticas de inclusão, elas foram de novo contingenciadas para que se pudesse auxiliar lá os grandes sistema financeiro, né, os latifundiários, e esses estão felizes com o governo. Como nós representamos a maioria da população, nós entendemos que este governo ele não está sendo bom para o povo brasileiro. Então, por isso que nós, no nível nacional, nós somos oposição, né? Quando o Bolsonaro propôs R$200 para o auxílio emergencial, a nossa bancada lá articulou, não dá, 200 é pouco, tem que ser mais. Então, se conseguiu alavancar R$600, né? E assim nós estaremos sempre fazendo o papel da defesa do povo e tentando alargar aí os recursos, distribuir essa riqueza que o Brasil produz, defendendo as nossas estatais, né? Defendendo o Sistema Único de Saúde, que é o que Montenegro, por exemplo, aí faz com que o hospital esteja atendendo bem todo mundo, independente de ter ou não ter dinheiro, né? E os governos eles têm obrigação sim de ajudar os municípios, independente se é amigo, se não é, né? Nós hoje, através dos nossos parlamentares, conseguimos aí várias emendas para Montenegro. Se nós olhar aqui a reforma do CRAS ali, é uma iniciativa do deputado Henrique Fontana, a deputada nossa parlamentar, Maria do Rosário, encaminhou recursos aí para uma praça, enfim, área de lazer ali na Vila Esperança. Aquela reforma ali na frente da Câmara de Vereadores é uma emenda do nosso senador. Várias emendas têm vindo aí para o hospital. Então se consegue tendo projeto, tendo iniciativa, demonstrando vontade de fazer, né? O que é uma coisa que Montenegro, quando chega lá em Brasília, a gente sabe, né, pelos nossos contatos que temos lá, enfim, o pessoal já fica receoso, porque muitas vezes se pede o dinheiro, mas não se tem o projeto. Então, na hora de inscrever, na hora de acompanhar, falta a competência e o recurso não vem, né? Inclusive, em alguns momentos o recurso já estaria destinado, ele acaba não vindo. Então, se você tem projeto, se você tem capacidade de execução e tem uma estabilidade, e esse projeto é alicerçado na vontade popular, tem o respaldo da comunidade, né, o recurso a gente consegue, né? Isso não me preocupa, porque é algo que a gente já vem fazendo muito tempo, né? Correr atrás daquilo que precisa. Tá certo. Uma pergunta aqui um pouquinho forte. Mas não muito, é tranquilo, tranquilo. São para serem respondidas. A Sônia do Aeroclube pergunta se o PT se considera culpado de alguma forma, né, de ter perdido o governo federal, né? Como o senhor vê, e falando, o senhor já falou, né, a respeito da política do bolsonarista, né? Eu queria saber, que colocam assim, que ela já viu e ela sentiu também que muitas vezes o partido ficou longe da comunidade. E essa é a colocação dela, da Sônia do bairro Aeroclube. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, se o PT se distanciou um pouco e se isso levou a perder o governo federal. Eu diria assim que o PT chegou no governo federal através do companheiro Lula, através de uma composição, né, na época justamente com o empresariado, o PL, né? E aí a gente conseguiu, enfim, chegar lá, e o governo precisa ter as articulações, né? E nós conseguimos implantar uma série de políticas, né, que a gente até citamos há pouco, a farmácia popular, né, o Bolsa Família, né, o Brasil crescendo, o Brasil pagando a dívida externa, o Brasil tendo uma reserva que agora permitiu pagar esse auxílio para todos os brasileiros. Isso é reservas de recursos que o PT acumulou, né? Mas é claro que
quando você não está sozinho no governo, né, você precisa dar condições de manutenção. E aqueles que estão junto e que não pensam exatamente como nós, eles vão de todo e buscar o seu espaço, né? E aí, em algum momento, em 2016, né, essas forças, elas vamos dizer assim, queriam mais, né, queriam fazer aquilo que não era do nosso princípio, né, e a presidenta Dilma não cedeu, e é claro que aí entra o movimento de dar o golpe, e o PT então acaba sendo demonizado, enfim, aí tem toda a propaganda que se faz, né? Lembro que no início, lá num programa de rádio, alguém me perguntou, escuta aqui, a Dilma vai sair ou não vai? Ela fez errado ou não fez? Eu digo, não, eu conheço a presidente Dilma até no mês passado, estive em Porto Alegre, por sorte encontrei ela em Porto Alegre lá, tá? Mas assim, tenho certeza que ela não fez nada, né, que lhe abonasse a sua biografia. Mas eu digo, a questão não é essa, a questão é os interesses, né? No Congresso, quais são os interesses? E na medida em que os interesses assim, do agronegócio, do grande agronegócio, o interesse do sistema financeiro e de algumas corporações, elas têm maioria no Congresso, elas derrubam o governo, né? Então foi o que aconteceu, né? Então uma campanha acirrada, né, contra o Partido dos Trabalhadores, embora se a gente olhar os estudos ali, partidos que têm mais corrupção, claro que nós também temos, o PT não é só anjo, né? Mas nós estamos lá em 7º, 8º partido com menos corrupção, tem 7 ou 8 agremiações partidárias que mais roubaram no Brasil, que são mais corruptas do que o PT. Mas como o PT era aquele que naquele momento estava mexendo com os interesses desse grupo, que naquele momento no Congresso era a maioria, nós acabamos sendo tirados do governo federal, né? E as nossas políticas, elas vêm sendo desmontadas agora, gradativamente. Esse governo que está aí, ele vai retirando. Tentou tirar agora o Bolsa Família, mas aí a reação não foi boa, manteve de novo, né? Mas a gente já está sentindo o que vem acontecendo. Se nós pegar os índices da ONU em relação à desigualdade social, o Brasil voltou a ter uma grande diferença, né? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres mais pobres ainda, mesmo na pandemia, quando deveria haver uma certa solidariedade, né? Mesmo na pandemia, aqueles que exploram o povo, eles conseguem enriquecer ainda mais. Então era uma tendência histórica que nos governos do PT foi revertida. Nós conseguimos, inclusive, o reconhecimento da ONU de ter erradicado a pobreza, os programas nossos copiados por vários países, né? Inclusive agora, recentemente, o Lula foi convidado de novo para ir na ONU para falar, quer dizer, para mostrar aquilo que se fez. Mas, como na composição de forças de representação política no Congresso, naquele momento, né, o campo oposto, o campo dos que têm dinheiro, né, do latifundiário, do sistema financeiro e tal, esse grande grupo que não se preocupa muito com a população, e sim com o seu bolso, com os seus interesses, esse grupo era a maioria. E aí nos tiraram do governo. Estamos agora fazendo uma força aqui para que a gente consiga, pelo menos agora nessa eleição, em vários municípios, fazer o nosso jeito de governar com transparência, com sinceridade, bem pé no chão, como é o do nosso costume. Tá certo. Agora falando do município, né? Como o senhor vê, ao senhor eleito, como vai ser a relação com a Câmara de Vereadores? De que forma que o PT pretende trabalhar, se eleito for? A relação com a Câmara, o cenário que se desenha, e isso já na outra eleição eu já dizia isso, né? Quando nós temos muitos candidatos a prefeito, que nem agora nós temos 5 candidaturas, é óbvio que o candidato que for eleito, ele não terá maioria na Câmara, né? Então, dividindo as forças, são 10 vereadores, ele terá no máximo 3 vereadores. Então ele vai precisar pelo menos mais 7, né, que lhe dão alguma sustentação, que ele precisa contar com a boa vontade não, mas com a parceria desses 7. E aí se faz como se faz a política, né? Tem que ser um espaço de diálogo, são poderes independentes, mas eles precisam ser harmônicos. A gente vai com certeza ouvir, né, cada um dos vereadores, né, aquilo que é comum se constrói junto. Estive por
4 anos na Câmara de Vereadores, eu era da minoria, né, e era também da oposição, né, e era único do partido, era a bancada de um homem só. Mas várias questões nós construímos porque eu principalmente tenho esse perfil, essa capacidade assim de conseguir articular, né? E a gente sabe que a gente não é dono da razão, né? A comunidade às vezes pensa diferente do poder público, isso é natural, assim a Câmara vai pensar diferente, mas a saída é nós buscarmos aquilo que é comum, que é bom para todos e construir junto. Quer dizer, não vejo isso nenhum problema, e inclusive na política de Montenegro isso é um problema, né? Porque vários prefeitos que foram impeachmentados porque não conseguiram dialogar com a Câmara. Mas justamente o princípio do nosso governo será um permanente diálogo para ouvir as pessoas e acolher aquilo que é de bom. Porque ninguém está lá na Câmara, né? Claro, tem exceções, mas a maioria dos políticos, né, que estão lá, eles têm boas intenções. Eles não estão lá assim, eu vou fazer mal para a comunidade. Não. Então a gente precisa ouvir e respeitar também a posição deles. Tá certo. E a questão, falar um pouco do governo municipal, né? Como o senhor vê o governo municipal hoje, né? A administração. E o que o senhor pensa dos CCs? Se vai ter mais cargos? O que o senhor pensa a respeito disso também? O governo municipal é um governo, ele é refém de alguns grupos, né? Nós tivemos muito claramente nas ações. Eu milito também no Movimento Patrimônio Histórico, e a gente está aí há 3 anos buscando construir uma lei. Às vezes você tem um acordo com o prefeito, quando chega na Câmara alguém mudou, né, e o prefeito nos diz que, bueno, eu preciso ouvir os outros. Quer dizer, poxa, a gente tem essa dificuldade, né, de coordenação ali, né? A gente às vezes perde processos, né? Então isso é um problema de gestão que o município tem, né? Quer dizer, refém de alguns interesses e faz a gestão a partir desses interesses e não da comunidade. E aí nós temos também muito presente assim, que é um governo que não consegue dialogar com a comunidade. E nós temos o governo sempre está em atrito, sempre disputando, né, sempre na oposição, por exemplo, aos conselhos municipais. Os conselhos municipais são órgãos que representam a comunidade e que deveriam ser muito respeitados pelo poder público, porque eles representam o coletivo, o pensamento da comunidade. Mas a gente tem visto assim que sempre o poder público tenta atropelar e às vezes nem acata aquilo que os conselhos recomendam, e nem quando o conselho é deliberativo. Então isso gera também muito frequentemente ações na justiça, né? Porque não se cumpre, né, aquele princípio básico da administração, que é ouvir a comunidade, o princípio da participação cidadã. E aí a gente tem a mesma postura em relação, entendo assim, em relação aos muitos servidores municipais. Nós temos servidores qualificados. Eu inclusive já fui servidor por um curto período, né? Mas enfim, fui 2 meses, eu estive lá no protocolo, né? Eu recebi o cidadão lá, porque eu fiz um concurso de auxiliar administrativo e fui nomeado, mas como isso conflitou com a minha situação de professor, eu tive que optar. Então eu optei por ficar professor e abrir mão então desse meu cargo na prefeitura. Mas eu conheço bem os servidores. A minha esposa, ela é servidora do município, concursada, tem uma sobrinha que é concursada. Então a gente tem essa visão também daquele que fez o concurso, que se preparou, que tem a capacidade técnica, mas que tem sobre si um CC que não é dali, que chegou ontem e que quer dizer como tem que fazer, né? Então ele não consegue respeitar o conhecimento acumulado daquele servidor, né? E aí dá no que dá, né? A gente tem grandes equívocos de concessão de licenças, de definições. Inclusive a própria ciclovia foi um desses equívocos, né? Porque o gestor político não ouviu o técnico, que é o que está preparado. Em relação aos CCs, nós achamos que são 100 e poucos CCs que tem no município. É uma carga bem grande que poderia ser direcionada para atender melhor a população. E nós achamos que tem que aproveitar o máximo possível de quadros de carreira, né? A gente pode conceder um FG, então,
mas tu valoriza aquele servidor que está ali há 10, 20, nós é um município antigo, então as pessoas têm muita história dentro da casa, eles conhecem ali tudo como funciona, então se valoriza este, dá uma função gratificada e restringe os CCs àqueles cargos que é absolutamente necessário que tenha esse componente político de direcionamento. Então, isso me parece que é uma reforma necessária. Inclusive, tem coisas no serviço público que tem que ser corrigidas. Nós tivemos aí no passado recente uma discussão, enfim, umas decisões um tanto contestadas agora, enfim, a questão do plano de carreira, mas que também não atingiu a totalidade. Né? Todos os professores ficaram de fora, estão brigando até hoje para conseguir melhorar, né, o seu plano de carreira. Então essas questões têm que ser também discutidas, enfim, com diálogo, transparência, e vamos enfrentá-las com certeza. Tá certo, agora são 14 horas e 36 minutos, a gente estendeu um pouquinho, que o programa começou um pouquinho mais tarde, né? Então a gente procura deixar sempre o mesmo tempo para todos os pré-candidatos, né? Estamos chegando ao final dessa entrevista com o pré-candidato Ricardo Agade, está falando um pouco dos projetos do Partido dos Trabalhadores para a cidade de Montenegro. Eu queria deixar aí para os senhores as considerações finais, né, para falar com os eleitores, falar com os ouvintes também, né, e deixar esse seu recado final. Então acompanhe, visite depois o nosso material, interaja com a gente, chame para conversar, temos já a participação durante o próprio processo de construção. Não deixar ninguém de fora. A cidade ela é de todos, né? Todos têm direito à educação, à saúde, a serem atendidos com dignidade, né? A terem seus problemas resolvidos. Né? Nós pensamos em não vamos pensar em grandes soluções, né? Nós queremos pé no chão. Acho que chega, não precisa mais, né, você pegar uma revistinha, pegar um material que prometa uma obra faraônica, mas aí quando tu sai na calçada tu cai no buraco ali. Não, vamos conversar com parceria, com diálogo, com transparência, né? E enfim, a partir então da semana que vem, né, a gente vai poder estar pedindo voto, né? Por enquanto a gente está apenas apresentando a nossa caminhada, que aí sempre está em construção e precisa aí da parceria da comunidade. Tá certo, a gente quer muito agradecer a presença do pré-candidato Ricardo Agade, está presente aqui com a gente na New Black Montenegro. Lembrando que a gente fez convite para todos os pré-candidatos, né? Já esteve aqui na nossa entrevista Gustavo Zanata, né? Esteve presente, Márcio Menezes também esteve aqui presente, e hoje estamos com a presença do Ricardo Agade. Na quarta-feira passada a gente fez convite também para o pré-candidato Percival, mas não nos respondeu, né? A gente fez contato com eles, mas não nos deram retorno, e já tem gente que inclusive cobrou isso da gente, né? Porque ele ainda não tinha vindo, mas isso aí não depende da gente. A gente fez o contato, então, com todo o pessoal que está cuidando da parte da campanha, aguardamos o retorno. Ele não nos deu retorno e não veio a fazer esse bate-papo com a gente aqui, que na verdade aqui a gente não está aqui pressionando ninguém, que essa é a função da New Black Montenegro, né? A função da New Black Montenegro é mostrar as propostas dos candidatos, para você saber quem que você vai escolher para comandar, gerenciar a nossa cidade durante 4 anos, né? Então por isso que a gente está fazendo esse bate-papo, um bate-papo mesmo, né? Para o pessoal poder, para poder pegar e passar a sua ideia. Então a gente fez contatos com todos e alguns ainda não, e infelizmente, né, o pré-candidato Percival de Oliveira não entrou em contato com a gente, então provavelmente ele não está com vontade de vir aqui, né? A verdade é essa, mas então fica a critério de cada um, certo? Mas semana que vem a gente continua, vamos ter entrevista também com o pré-candidato Cadu Miller também, que já confirmou que vai estar aqui com a gente, né? Quero agradecer a todos aqui, 1.228 pessoas que passaram por aqui hoje. Agradecendo mesmo de coração por todos que estiveram aqui com a gente, né? Conferindo esse grande bate-papo, né, que a gente está tendo com todos os pré-candidatos. Se Deus quiser, a gente também vai conversar com os vices de cada partido também. Vamos fazer o convite para todos também. Então quero agradecer ao pré-candidato, obrigado mesmo, Ricardo, por ter vindo até aqui, né, ter se deslocado até a periferia e ter vindo aqui na Voz da Periferia, que a New Black nada mais é que a voz da comunidade, a voz da periferia. Então um grande abraço a todos, você segue com a nossa programação normal, fiquei com a gente aí, obrigado a todos, hein, 1.228 não é para qualquer um não. Tamo junto, então um grande abraço a todos,
Obrigado aqui, eleições 2020 na New Black Montenegro. Continue com a gente, continue curtindo a nossa programação. Boa tarde, agora são 14 horas e 41 minutos. Lembrando que essa entrevista, segunda-feira, vai estar reprisando às 13h30 e também já vai estar indo para a nossa plataforma daqui a algumas horas, já vai estar também na nossa plataforma no YouTube, quem quiser conferir a entrevista com o pré-candidato Ricardo Haddad. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e sigam com a nossa programação normal aqui New Black Montenegro, eleições 2020. Eleições 2020 na New Black Montenegro. Aqui na New Black Montenegro, entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal, todas as quartas e sextas-feiras, a partir das 13h30, aqui na New Black. Conheça as propostas dos candidatos. Mande também suas perguntas nos recados no nosso site ou pelo WhatsApp 51999 357377 51999 357377. A apresentação é com Rogério Santos, aqui na New Black Montenegro, eleições 2020.